Sejam bem-vindos a mais um Desenhando Pokémons com o poder da minha mente aqui no Desenhando de Cabeça. Dessa vez eu quero fazer uma pose um pouco diferenciada para os nossos personagens. Os últimos desenhos foram um depois do outro, né? Tudo assim, meio paradinho, retinho. Eu queria uma coisa mais divertida, um pouco mais desafiadora. Então a gente vai fazer todo mundo no ar, voando. E vamos ver no que vai dar isso logo depois da vinheta. Sejam todos muitíssimamente bem-vindos. Estamos aqui no Clip Studio Paint. E aí, ó, o que eu vou fazer, ó? Tô pensando aqui no seguinte: fazer aqui, ó, desse lado aqui, ele, Blastoise. Afinal de contas, estamos fazendo essa evolução aqui no episódio de hoje. Essas três rapaziadas aqui, ó. Um Blastoizão com seus canhões, tipo, visto bem de baixo pra cima, assim, ó. E ele tá aqui, assim, numa pose bem dinâmica, voando, com suas mãozinhas. Eu acho que ele é assim, né? Ele tem um rabinho agora, não sei se tinha, mas agora vai ter. E aí aqui, junto em cima, vamos colocar os outros bichos ó, em algum lugar. Então aqui a ideia tá sendo fazer um rascunho mega rápido e depois a gente bota uma line em cima disso. Aqui ó, vai tá ele, Squirtle, fazendo o quê? Fazendo nada, né? Ele vai tá aqui assim, com o seu corpinho de tartaruga. Ele tem um rabinho assim, né? Eu acho. Tá meio redondo, mas a gente resolve isso mais pra frente. E eu vou fazer ele aqui assim, ó, tipo, uma mãozinha pra frente, a outra mãozinha vai estar aqui mais pra esse lado. E aí eu já não sei mais o que fazer. A gente pode botar ele aqui assim, ó. Isso. Vamos deixar ele um pouco mais de pé, ele tava muito deitado. A gente pode deitar o outro, ó. O outro evolução a gente deita e vai botar ele aqui. Esse rapaz aqui, a gente vai fazer a cara dele meio que aqui assim, ó. Ok. Essa é a cara dele de safado. Vamos botar um pezinho dele aqui assim. Aqui o outro pé. Nessa mão, ele não vai estar segurando coisa nenhuma, porque Pokémon não segura coisa normalmente. Mas esse cara aqui, ó. Quem sabe a gente não faz aquela versão com óculos, né, também. Pô, eu lembro muito desse episódio aí, dele virando maloqueiro, né? É isso que aconteceu. Aí aqui embaixo a gente faz o que eu menos lembro, porque eu não sei, ele tem uns bangzinhos na cabeça, né? Quer saber, ó, eu vou fazer isso aqui como se fosse o corpo dele, a cabeça dele como se fosse isso daqui, ou não. Aqui, ó, ele vai estar meio que... Pô, eu não sei o que eu vou fazer com esse cara. Deixa eu pensar. Ele vai estar meio que virado de costas. Por quê? Porque ele é muito maneiro, ele é a evolução. Tá vendo, ó? Ó, que pose, que dinamismo. Ele tem uns bang aqui na cabeça, né? Legal, eu não sei se tá ficando parecido. E se eu não me engano, a grande diferença né, do Wartortle aqui pro Tartaruga Mirim, que ele tinha dois rabos. Eu tô nessa impressão, porque ele tá muito engraçado. Ele só tá redondíssimo, né? Vou tentar fazer algo assim aqui, ó. Ó, isso daqui é live sketching, completamente Azuki Crazy. Inclusive, essa é uma recomendação que eu faço pra todo mundo aí que tá fazendo rascunhos e planejando coisas, desenhando bonecos, né? Às vezes a gente tem que se permitir pegar um brush maior como esse, que dá menos capacidade de desenhar detalhes, olhar a tela por inteiro, por bastante tempo e tentar capturar a essência geral das coisas ao invés de se focar tão cedo em detalhes, que é uma grande armadilha, porque é uma delícia fazer os detalhezinhos, ao invés de tomar as decisões gerais importantes logo no começo. Então fica aqui o conselho do dia também. Então eu vou crescer aqui o nosso Squirtle para ele ser um pouco mais proeminente, né? Porque eu gosto do Squirtle sendo um grande destaque aqui da nossa cena. O grandão pode ficar lá no fundo e aí assim a gente tem uma composição mais ou menos circular aqui acontecendo pra gente ter os nossos três personagens. Agora sim eu tô gostando desse desafio. Então eu vou tentar fazer aqui uma cabeça arredondada pro nosso Squirtle pra gente começar a finalização desses bonecos. Vamos lá, acho que deu certo. Vamos fazer a boquinha dele aqui sorridente. A gente vai ter um olho aqui bem esperto aqui pra ele. Imagino que um par de sobrancelhinhas e nariguinhas assim, né? Ele é bem o Charmander, né? Só que mais redondo. Quer saber? Eu vou fazer ele com um sorrisinho também, que nem a gente teve ali no Charmander. Vamos tentar deixar um espacinho aqui pra boquinha dele. Então aqui, ó, a gente vai ter o bracinho dele. Vai estar vindo aqui. E aqui a gente vai ter alguns dedinhos. Eu vou fazer ele só com 3 dedos na mão, porque eu acho que ele vai ter essa mesma quantidade de dedos até o final, se eu não me engano. De novo, essa parte acho que é a que eu mais tenho pouca condição de acertar. É a quantidade de dedos desse bicho. Eu vou supor que ele tem em cada um dos membros, isso é uma coisa que eu não sei se tem ou não tem, mas essa voltinha redondinha aqui, ó, pra separar ele do casco. Especialmente nas pernas, eu acho que fica muito estranho, mas eu acho que vai ter que ir olhando assim, acho que vai ter que ser. Aqui no peitinho dele, com certeza ele deve ter algumas listras aqui. Em algum lugar aqui tem que ter um casco de tartaruga. Agora, qual que é o desenho no casco?
um hexágono assim, né, de futebol. Ok. Joelhinho dele aqui, 1, 2, 3 pezinho, tá certo isso? Tem 3 dedos na mão, tem 3 dedos no pé, né? Mas eu vou fazer assim, não vou fazer que nem o Bulbasauro que tinha unhinha, não. Esse daqui ele não vai ter unhinha, ele vai ter quase como se fosse um pé de um patinho aqui assim. E vamos fazer um rabo pra ele bem arredondado aqui, porque se eu não me engano, esse rabo redondo aqui, que é uma das poucas coisas que eu lembro desse boneco, que, bom, apesar que o Squirtle eu acho que tá bem tranquilo, né? É justamente essa ideia de ter um rabo meio de esquilo, né? Parece que o nome dele, em inglês pelo menos, tem a ver com esquilo. O Squirtle, né? O Squirrel... Turtle. Então faz sentido que ele tenha rabo. Vamos tentar fazer um olho bonitinho aqui pra ele. Eu acho que ele é daqueles que tem um olho grande assim. E eu vou botar um triangulinho aqui e basicamente pintar de preto. E torcer pra Deus pra isso daqui tá certo. Eu tô gostando, mas tem alguma coisa claramente errada que eu não sei qual é. Mas, meu querido, é isso que temos pra você, Squirtle. É isso que temos pra você. Inclusive, vamos botar uma cor nele aqui já, ó. Ele é um tom de azul assim. Ele é um tom de azul mais claro. Ele é um tom de azul e ele tem marrom nas costas. Olha aí, ó. Ele também tem todas essas bordinhas aqui, ó, vão ser pintadas de branco, ó. Aqui também, e aqui também, e aqui também. E os olhos. Ele tem a barriguinha amarela. Não tem como ser diferente. Eu acho que isso daqui não tem como errar. Ok. Eu acho que tá bem parecido, bem parecido. Linguinha rocinha. Laranjinha. Tá muito bom. Olhos. O azul, o olho verde, acho que combina, né? Vamos tentar puxar um cianão, assim, um verde mais pra lá do que pra cá. Vamos ver. Tá bonito. Eu não sei se é essa cor. Dá vontade até de fazer o olho dele todo pretinho, assim. Não. Tem que ter uma cor. Azul não fica ruim, mas parece meio igual demais, né? Eu vou fazer o olho dele assim. Gente, se isso daqui não tiver praticamente idêntico, eu tô maluco. Não tem como. Isso daqui tá muito parecido. Acho que isso daqui é um pouco mais claro, um pouco mais saturado. É isso. Será que a cabeça dele tá muito pequena? Eu não sei. Mas este é o nosso Squirtle. Muito bem. Eu tô lascado com esse segundo aqui, porque esse desgramado, eu não lembro nada dele. Eu tenho uma impressão dentro do meu cérebro que nessa evolução de transformar o bicho cada vez mais num esquilo, que esse cara aqui tinha dentinhos. Mas eu não sei se eu tô viajando ou se... Na cabeça dele, se eu não me engano, era um bang meio assim, ó. O que é isso? Meus amigos, eu não faço ideia. Se for pra ser tipo a orelha de alguma coisa e que ele tá se transformando lentamente no esquilo, por que o Blastoise não tem nada de esquilo, não tem nada de roedor nele? Eu não sei, eu devo estar viajando. Isso aqui não pode ser a história de origem aqui desses bichos, não. Vamos fazer ele aqui assim, ó. Mesmo esquema, o mesmo tipo de olho, que eu não consigo imaginar qual é que vai ser um olho diferente. E agora ele tem dente de coelho. É isso. É isso. Cabeça achatadíssima, meu Deus do céu. Eu não sei, é o Squirtle fazendo cosplay, sabe? Eu não sei mais o que fazer com esse bicho aqui, tá bom? Ó, bracinho, vamos botar aqui os dedinhos dele, ó. Os dedinhos dele aqui, imponentes. Aqui, excelente. E aí o bracinho dele aqui também vai ter aquela voltinha que eu tô colocando aqui. Eu não sei se eu tô inventando coisa ou se não tem uma voltinha no negócio. Se tem algum desenho interessante no casco, eu não sei qual é. Então eu vou fazer um negócio meio genérico aqui mesmo, assim, uns hexágonos, sei lá o que. Aí, ó. Umas bolas de futebol, perfeito. Vamos emagrecer ele levemente. E aí aqui a gente vai botar uma perninha. E o pé igualzinho, é o Squirtle com orelha. É só isso, essa desgraça? Não tem como, né? Eu não consigo imaginar o que ele teria aqui que não fosse isso que a gente já tá vendo, sabe? Aí o rabo dessa desgraça, que eu só consigo pensar também que é a mesma coisa que o primeiro, só que ao invés de um rabo, são 2 rabos. Talvez um pouco maior, né? Ou será que são 3? Bem legal com 3, né? Eu vou colocar 3. Se eu tiver errado, eu prefiro errar por fazer demais do que por fazer de menos. Tá vendo só que filosofia? Que filosofia elegante. Não tem nada de elegante nessa filosofia. Essa partinha pra cá, essa daqui pra cá. Aqui vai ter o outro pezinho dele, ó, sobrando aqui, ó. Essa junção aqui também da parte de baixo com a parte de cima. Eu não sei o que eu tô fazendo. Ele pode não estar fiel. Ele pode não fazer o menor sentido. Mas ele está maneiro. E isso é o que importa. Você se esforçou pra fazer um negócio maneiro, tá entendendo? É isso. É isso que dá pra gente exigir da vida. Esse pé de pato dele aqui, essa cabeça estranha. Eu não sei o que eu tô fazendo. Vamos deixar a cabeça dele levemente
mais arredondada, ó. Cara, pra mim é isso. Esse é o War Turtle. Vamos tacar uma cor nele aqui. Imagino eu que ele vai ser algo parecido com o nosso Squirtle, só que talvez mais verde ou mais azul. Mas aqui esse é o tom que eu imagino talvez pro Blastoise. Então eu vou fazer ele vindo pro verde. Algo assim. Talvez mais neutro, porque ele é um pouco mais amadurecido. E o casco dele vai ficar um pouco mais escuro, né? O tempo vai passando, o casco vai escurecendo. Eu não faço ideia. Mas os detalhes eu também vou tentar fazer aqui mais ou menos do mesmo jeito, né? Essas bordinhas aqui pintadinhas de claro. O mesmo serve para a parte do pé, os olhos, um dentinho de esquilo. Será que eu tô imaginando um personagem de outro lugar? Eu tenho vívida memória de uma tartaruga de dente. Uma barriguinha. É isso? Esse aqui vai ter o olho azul. Já que o outro eu achei que não cabia, nesse daqui, pelo menos pra gente ter algo diferente, eu acho que vai ter que ser o jeito. Olhos azuis. Eu peguei o rabo do Squirtle, eu coloquei 3 e botei 2 coisas na cabeça dele. É isso que eu fiz. Eu tenho certeza que tem mais do que isso desse boneco, mas eu não sei dizer. Vamos para o nosso terceiro e último aqui. Vamos fazer de cabeça o que der pra fazer um Blastoise numa pose mega dinâmica. O que eu me lembro do Blastoise? Isso que eu já coloquei aqui, né? A proporção geral, canhões. Eu acho que ele tinha um grande rostão assim, ó. Da próxima vez, eu vou fazer todos os personagens de costa e no escuro, porque aí eu não tenho que desenhar, né? Fica só uma tela preta com a silhueta assim, ó. Eu faço só uma silhueta e eu não tenho que desenhar ninguém depois, ó. Vamos fazer uma boca aqui pra ele. Ele vai estar assim, ó. Roar! Vai ter uma língua e um nariz redondo de tartaruga. Vai parecendo o Bowser. Parecendo levemente o Bowser. Se aqui for assim, ó. Esse bicho tem uma orelha. Gente, eu acho que eu achei o meta. O meta é fazer o bicho num rosto tão deformado que não dá pra saber se eu acertei ou não. Gente, eu não sei o que eu tô fazendo. Ó, um olho fino. Ah, ele com certeza tinha protuberâncias mais ou menos parecidas com o de Super Saiyajin 3 nas sobrancelhas, né? Tá, ele tinha dentes ou alguma outra estrutura na boca assim, ó. Opa, 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 olha aí, olha aí. Olha aí a tartaruga vindo. Rapaz, que é isso? Olha só isso aqui. Olha, eu não sei se tá certo, mas tá ficando interessante. Vamos fazer uma língua aqui pra ele assim. Tartaruga não tem dente, né? O dente da tartaruga é a estrutura externa do bico. É isso, tá pronto, tá resolvido. A gente precisa considerar aqui agora 2 coisas. Uma, ele tem que ter essa parte da frente aqui do casquinho dele. E ele também precisa de membros que tenham aquelas estruturas bem redondinhas, né? Na minha cabeça, o corpo do Blastoise é como se fosse o boneco da Michelin, né? Bem arredondado, como se ele fosse feito de bolinhas mesmo, né? E aí eu acho que ele também deve ter 3 dedos aqui na mãozinha dele. Esses 3 dedinhos provavelmente são dedos com garras na ponta, se eu não me engano. Se eu não estiver enganado, o negócio meio assim. Vamos fazer uma coisa mais aqui assim, ó. Esse daqui meio que assim. E aí os membros dele todos bem arredondadinhos. Eu vou botar um ombro aqui pra ele. E aí na perninha, mesma coisa, ó. Uma coxa, uma outra parte. E aqui eu vou descer ainda mais. E aqui vamos fazer as garras do pé dele aqui desse jeito, ó. Por que ele tá com tanta pressa? Pra onde ele tá indo? Eu não sei. Mas agora ele vai ter um pé maneiro aqui, ó. Acontecendo, ó. Com uma garra, outra e mais uma. Desenhando de cabeça Pokémon. Eu posso não acertar mais os detalhes, mas nós iremos fazer pelo menos uma pose bem maneira pra esses bonecos. Eu vou ter que colocar algum detalhe extra aqui. A barriga dele for só dividida de lado a lado, eu acho que vai ficar muito sem graça. Então vamos fazer aqui um padrão qualquer aqui. Quer saber? Vamos botar um pescoço nele? Ele tá ficando marombado, gente. Ele tá ficando marombado. A culpa é minha. Eu sei que a culpa é minha. E aí, ó, os canhões. Esse canhão aqui eu vou até virar mais pra cá, ó. Vou fazer 2 elipsezinhas aqui. Vamos fazer uma outra aqui assim. Eu não lembro se isso aqui tem algum detalhe neles. Na minha cabeça era um negócio assim, ó. Ok? E aqui, vamos lá, mesma coisa, ó. Elipse, elipse, elipse. E aí, bota o canhão pra cá. Uma coisa que eu lembro, e eu posso estar errado, mas eu lembro que tinha aqui, assim, tipo uma cobertura pro canhão que era feito com casco. Era como se o casco cobrisse, assim. Se fosse outra pose, daria pra ver melhor. Graças a Deus não dá. Eu só ainda não sei se eu fiz bem ao decidir que ele não vai ter mais nenhuma... Vai ter uma cauda pequenininha, sendo que todas as outras versões dele, ele tinha uma cauda arredondada, né? Por quê? Por que ele não parece mais um esquilo? Estou muito feliz com o meu Blastoise. Eu estou, assim, radiante. Mas vamos lá, ó. Vamos fazer a cor pra esse safado agora. Ele vai ser de um azul bastante saturado. Ele terá
uma grande barriga branca, ou amarelo, né? A barriga creme. Aquelas partezinhas mais claras do casco permanecem aqui, ó, evidentemente. Vamos também adicionar aqui garras brancas na ponta de seus pés e mãos. Os seus canhões são acinzentados, evidentemente. E a parte do rosto dele tem duas cores. Eu acho que o focinho dele é uma cor separada do resto do... Agora que cor que é, eu não sei. Ele precisa de uma cor de boca aqui também, ó, pra gente preencher essa parte. A gente só tem que achar que tom que é esse aqui agora, ó. Que tom que é esse? Será que é só um azul bem claro? Não. Não tá certo, não tá certo. Será que a cara dele é branca? Vai ter que ser. Vai ter que ser, eu não consigo imaginar o que seria se não for um negócio assim. Olhos brancos, com talvez algum detalhezinho azul aqui, ó. Esse é o meu Blastoise. Olha aí. Vamos ver todo mundo junto como é que ficou. Bota aqui pra cima. Olha só essa turminha do Balacobaco. Gente, o que é isso? O que é isso? Uma nova etapa no desenhando de cabeça Pokémon chegou. Ó, ó. Muito bom. Tô muito satisfeito. Agora vamos achar referência e eu vou redesenhar os Pokémon na mesma pose que eles estão aqui. Eu tenho certeza que vai ser bem difícil. Vamos ver. Imagens da evolução do Squirtle. Vamos lá. O bicho tem dentes, ele tem dentes, não é um na frente, é no canto. Ah, só a parte de baixo da boca que era... Puxa vida, tá bom. Vamos baixar aqui que vai dar certo. Agora com a nossa cena recheada de referências, vamos redesenhar cada um desses bonecos aqui, se atentando às suas real especificidades dos designs, né? Que coisa maravilhosa. Vamos fazer um por vez aqui então. Começando pelo nosso Squirtle. Vamos lá, coisas que eu reparei que o meu Squirtle não tem e que ele precisa. Ele precisa de cocuruto, ele precisa de cabeça, né? Ele também tem aqui uma leve estruturinha de bochecha, testa, crânio, né, que se desenvolve, que se desenrola, apesar dele ter o rosto bem achatadinho aqui embaixo, o que lembra bastante, acho que o que eu errei também com o Charmander, né, ele é mais cabeçudo do que eu fico imaginando, eles ficam com a cabeça muito pequena nos meus bonecos. O olho do nosso queridinho aqui também não é do jeito que eu tinha feito, um negócio meio assim, né, ele é bem comprido. Ele é bem arredondado pra cima, né? Ele ocupa bastante essa porção vertical aqui. E olha só, sobrancelhinha. Inclusive nesse desenho aqui, o olho tá bem colocado pro lado. Acho que fica muito elegante assim. Eu não vou colocar tanto o meu, mas poderia... Quer saber, ó? Vou botar quase praticamente igual que tá ali. O olho dele é curiosamente bem detalhado mesmo, assim. Mais até do que eu tinha imaginado. Mas realmente, né? A parte do olho que é ocupada aqui, né? A parte branca do olho, a esclera do zóio dele, aparece muito pouco, e isso dá, curiosamente, né, essa sensação de animalzinho, né? Se você já viu por aí um cachorro que tem a parte do olho muito branca, né, ao invés dele ter o olhinho todo pretinho assim, que nem o zoinho do Pikachu, né, ele tem uma parte branca do olho muito grande, a impressão que dá realmente é que a alma humana de alguém que já morreu, agora habita aquele ser, e é perturbador demais. Um pouquinho de olho branco, só pro cachorro mostrar que tá trocando de lado, que ele tá olhando, tudo bem. Mas assim, se for muito, dá a impressão de que uma alma penada agora vive naquele corpo. Vamos lá, aqui ele vai ter o biquinho. Esse biquinho a gente acertou, muito bem acertado. A boquinha dele aberta é bem parecida com o que eu tinha feito. Cara, é muito a lata do Charmander, só que o Charmander tem alguma outra coisa diferente aqui, né? Eu acho que o principal é que o Charmander, ele é bem comprido assim. O Squirtle, ele vai ser mais lateralizado, ó. Ele é mais bola de futebol americano, enquanto o outro é outra bola de outro esporte que eu não participo. Vamos lá, casco, beleza, eu acho que a gente foi bem. Não tem bordinha nenhuma entre os membros e o casquinho dele, erro meu. Vamos lá então, fazer uma barriga bem arredondada aqui pra ele, bracinhos que saem do corpo de modo qualquer, a quantidade e o tamanho dos dedos. Nossa, eu vou até só copiar aqui o que eu fiz, ó, porque eu tô de parabéns, quem sabe aqui dá pra dar uma aumentadinha, e isso daqui ficou igual, só que a gente tem que deixar a mãozinha, né, um pouco mais gordinha aqui, essa transição do bracinho aqui, né, ó.
Ó, maravilha. E aí, de fato, ele tem, né, essa parte branca aqui. As cores, sinceramente, eu não sei o quanto que eu acertei ou não, porque cada lugar que eu vejo, as cores desses Pokémon estão diferentes. A perna é muito mais piquetucha do que eu tenho feito nesses desenhos. Eu acho que eu tava com uma ideia um pouco dinâmica demais de movimento pra eles, e as pernas ficaram realmente, assim, muito compridas. Mas eu não me arrependo de nada. E aqui, ó, eu vou fazer um formato um pouquinho assim aqui, e aí a gente pode puxar os dedinhos, que nem eu tinha feito ali. Então é quase a mesma coisa, só ligeiramente diferente. Uma coisa que eu também tô achando muito curiosa é a ideia de que o rabinho dele é desenhado de algumas formas diferentes por aí, mas num geral parece que essa figura que faz esse círculo, ela fica dentro de um único shape estável. Todo este redondo aqui do rabo não é isso daqui, né? É um negócio que vem até aqui. O que não faz muito sentido, mas dá pra este rabinho características muito próprias, né? Então é bem legal isso. Vamos diminuir um pouquinho aqui. Ó, tá vindo. É ele, é o Squirtle. Ele vai ter uma faixa de fora a fora, uma linha no meio, um triângulo embaixo, uma divisória aqui no meio e mais um triângulo. A complexidade do desenho interno da barriga desse bicho, eu nunca poderia ter adivinhado. Assim, não tem a menor chance que eu ia adivinhar que ele ia ter tantos desenhos dentro do peitinho dele aqui. Eu achei que ia ser muito menos mesmo. É engraçado que a evolução dele parece que ele tem menos desenho do que nessa daqui. Eu não consigo entender. Não consigo entender. Deixa eu achar mais uma foto desse, pra gente pegar uma cor bem neutra pra ele. Aqui, é assim que ele vai ser. Que safado, né? Que bicho safado. Tô vendo que eu acho que eu ainda tô fazendo o olho dele um pouco triangular demais. Bem mais redondinho. Muito bem. Inclusive, ó, já que eu trouxe a referência, a gente tem que fazer esta versão aqui do personagem, ó. Só pra gente se lembrar dos bons tempos. Os bons tempos em que ele compôs uma perigosíssima gangue. Qualquer que seja o motivo, eu já não lembro, não faço ideia por que esse bicho tava se aventurando de forma tão perigosa por aí. Ó. Vamos colorir ele aqui então já. O azul um pouco mais esverdeado. Veja bem, um pouco mais claro. Gosto. A boca, um tom rosa, bastante claro também. Muito bem. Os olhos têm um tom avermelhado, um tanto quanto, né, acobreado aqui para os olhos. Veja bem que tom belo de cor. Ele também tem aqui as partes brancas dos olhos em evidência. Quem sabe até agora olhando com cor, isso daqui possa ser ainda mais escondido. Muito bem. A barriga, bastante clara, com um tom amarelado distinto. As outras partes, bem claras. O casco, um leve tom alaranjado. Também naquela outra foto não dá pra ver, mas dá pra assumir que é uma coisa mais ou menos assim. Perfeitamente. O nosso novo Squirtle. Em breve, a gente compara pra ver como que ficou a diferença, que eu garanto que vocês já esqueceram o original. O original não, né? A aberração que eu inventei. Vamos para o Wartortle. Aparentemente, algumas coisas eu acertei, outras eu errei, mas assim, eu tô bastante satisfeito. Primeiro motivo que eu tô satisfeito, ele tinha dentes adicionais, ele tinha um pouco desse negocinho aqui do lado, eu lembrava de alguma coisa aqui, mas eu não sabia que eram 2 dentinhos pro lado. Olha só, ele ganhou garrinhas nas mãos, só nas mãos. O desenho do peito dele simplificou, não sei porquê. Eu não consigo entender essa evolução pra mim, acho que é a evolução mais confusa. Eu nunca estive tão confuso com relação ao design de um Pokémon na minha vida. Isso porque, lógico, né, eu não vi os designs mais recentes aí, porque eu sei que tem Pokémon de tudo qualquer tipo. Vamos lá, de novo, estabelecer pra ele uma estrutura craniana diferenciada. Ele, pelo jeito, gosta muito de fazer esta cara de safado que ele faz aqui, com suas bochechinhas bonitinhas, e ele tem um olho muito mais fino, né? O olho dele troca aqui de perfil. Inclusive, eu acho que pra gente manter a fidelidade, esse olho tem que ser bem mais fino e mais próximo daqui, pra gente manter o 3D da cara dele funcionando. A boca, bota pra cá, dentinho aqui, narizinho pra esse lado. Isso daqui pode vir bem mais pra baixo, ó. É isso, tridimensionalidade, rapaz. E aqui, vamos fazer essas aparentes orelhinhas
de neve, né? Gente, eu juro que eu não sei o que tá acontecendo com ele, mas tá maneiro. A barriguinha razoavelmente redonda, eu acho que funciona bem ainda. Os membros superiores parecem levemente maiores do que da versão anterior, levemente mesmo. Agora ele possui garras nos dedos, o que me deixa bastante animado, porque é uma diferença pequena mesmo. O casco em si, eu acho que é bem parecido com o que eu tinha feito, talvez todo o desenho seja meio arredondado, né? Deixa eu ver se eu acho uma foto desse bicho de costa, gente. Eu achei uma foto dele aqui de costas, numa pose que parecia até a primeira ideia que eu tinha, que era ele mais deitado, né, com a cabeça pra cima. Porque agora, gente, Ele solta água do rabo? Eu não entendo nada deste Pokémon. Não compreendo. Mas eu acho que eu acertei exatamente o desenho aqui do casco dele. Pelo menos isso. Graças a Deus. O rabo, eu tô muito feliz que eu coloquei, tipo, mais um aqui. Porque realmente a cauda dele é uma grande de uma loucura, né? Ele parece uma pintura, né? Que se tornou viva de alguma forma. Não parece muito bem um órgão, né? Realmente assim, mais abstrata, né? Que acaba ali acontecendo uma amálgama de coisas num formato meio de nuvem. Pra mim é muito interessante porque ele é bastante diferente do que ele vai virar. Esse daqui tem um tom artístico, curiosamente surreal, né? O Blastoise, ele é bastante prático, né? Ele é basicamente um tanque de guerra no formato tartaruga. Vamos fazer aqui então o pezinho dele aqui, ó. Seguir a mesma estratégia que a gente tinha seguido pra lá. Muito bem. Tô muito satisfeito. Vamos agora colorir esse rapaz. De fato, ele é muito mais azulado. Eu achei que ele não seria tão azulado, mas ele é quase roxo, na verdade, né? E ele é bastante dessaturado. Ele tem um tom bem acinzentado de cor aqui pra ele. Mas ainda assim é bem claro. Vamos ver. Tá mais parecido com o do desenho. Acho que ainda mais pro roxo. É tipo aquele, é meio Tinky Wink. Você não achou que eu ia falar Tinky Wink no vídeo de hoje, né? Pois é, pra você ver. Inclusive, desenhando Teletubbies de cabeça será, né, produzido em breve. Vamos pintar as garrinhas da mão dele aqui. Muito bem. Os olhos, os dentes. É impressionante como a cauda tem um tom bem clarinho, né? Dá realmente esse aspecto de nuvem, que não é nem de longe, acho que o que eu tentei fazer no meu, quando eu fiz pela primeira vez. Ele também ganha aqui alguns tons levemente diferentes aqui na pancinha dele. E nós temos que colocar todos os seus detalhes também, né? Não podemos nos esquecer disso. Então aqui ele vai ter uma divisória bem no meinho dele e uma outra que vem daqui pra cá, assim, meio triangular, e eu acho que é isso. E aqui, né, em tese ele tem uma marcaçãozinha, que às vezes é pintada de escuro, às vezes não é. Eu vou deixar assim, ó. Eu vou deixar assim e fingir que tá bem feito. Vamos colorir isso aqui. E olhos marrons. Ele começa com um olho meio avermelhado, vai pra um olho mais amarronzeado. Agora eu quero ver como é que eu vou resgatar o nosso Blastoise. Vamos ver o que vai acontecer. Pô, eu posso dizer que apesar de tudo, eu respeito mais esse bicho agora. Eu respeito bastante o Wartortle. Eu entendo que ele tem, sei lá, opiniões diferentes aí com relação ao seu rabo que solta água e tudo mais. Mas afinal de contas, né? Cada um cuida do seu rabo. Agora vamos pra ele aqui, o nosso Blastoise. Temos um conjunto de referências que eu encontrei entre figuras de ação aqui que nos mostram seus dentes e outros detalhes, além de outras imagens e desenhos aí que eu encontrei pela internet, que não sei sobre a oficialidade de cada uma delas, mas tô achando interessante. De fato, ele tem os membros bem segmentados, as pernas também estão muito compridas no meu, mas olha, estou muito satisfeito. Vamos lá, dá pra ver que o centro dele aqui é uma figura bastante oval, né? Ela é bastante oval. E dentro disso daqui em algum lugar, ó, tem um espaço que vai ser o buraco de onde vai sair a cabeça do Blastoise, né? Aparentemente também ele vai ter aqui uma parte, né, mais inferior, aonde vai dar o espaço para um rabinho. Ele realmente tem um rabinhozinho de tartaruga, bem simples como eu havia imaginado, né? Porém, ó, a gente vai ter uma cobertura aqui que vai quebrar essa silhueta, que vai ser basicamente uma regata aqui, né? Ele tá usando ele tem uma borda aqui clara que aparece em toda a lateral dele aqui de forma bastante marcada, que inclusive sobe ali por trás do pescocinho dele e dá a volta no braço. Algo mais ou menos desse jeito, né? Então o braço dele aqui, vamos tentar fazer um pouco mais fiel, né? Seria uma coisa um pouco mais cilíndrica assim, talvez.
com gominhos mais bem separados. Ele até pode ter um ombro, mas é importante que ele ainda seja bastante simplificado, né? E a parte das mãos dele, né? A mão dele é basicamente uma esfera na ponta desse cilindro, né? Curioso. E ainda assim, a esfera da mão dele é o terceiro segmento de 3 segmentos. Então ele pode, no máximo, ter 3 segmentos aqui, né? Muito bem. Ele vai ter esses dedos. Inclusive, em alguns dos bonecos, a posição desses dedos na mão dele são posições tanto quanto curiosas, assim, né? Ele realmente ganha características de máquina, né? Pelo menos é o que eu tô sentindo aqui da apresentação dele nessa etapa. E olha só, ele tem... É lógico que ele ganhou mais detalhes, então a barriga dele é a mais simples de todos, né? A barriga dele aqui são só essas linhazinhas. Curiosamente, são linhas duplas. Ele ganha aqui linhas duplas, ó, na barriga. E são pelo menos 3 faixinhas de linhas duplas na barriga. Pelo amor de Deus! Além de pernas um tanto quanto atarracadas e pés muito largos, ele vai ter uma joelheira. Ele tem uma joelheira enorme aqui, assim, que eu também não entendi muito como é que funciona, mas ele vai ter uma grande joelheira. E aí os dedos do pé dele é um bem grande no meio, outros 2 dedos laterais, e no pé que vai dar pra ver do outro lado, dá pra ver que ele também tem, né, mais um dedo na parte de trás do pé, que é, pra mim, realmente surpreendente. Então ele, nesse caso aqui, né, a gente vai conseguir visualizar que ele tem outra unha lá atrás, e aí vai ter uma unha vindo pra cá, vai ter uma grande unha vindo pra este lado e mais uma pra este. Simplesmente surpreendente. Surpreendente. Eu estou surpreso. Você está surpreso? Se você está surpreso, dê um joinha aqui nesse vídeo. Me inscreva aí, quer dizer, né? Se inscreva pra ver mais vídeos como esse. Vamos lá. Vamos fazer os canhões? Porque os canhões são curiosamente, menos detalhados do que eu havia imaginado. Eles são menores e eles têm uma estrutura um tanto quanto simplificada, né? Eles fazem assim, assim. Vamos fazer a mesma coisa para esse lado aqui, que é puxar um começo de elipse, pintar uma elipse aqui dentro, e aí a gente pode fazer a outra parte aqui dos seus canhõezinhos, né? Muito curioso, muito curioso. E aí ele tem uma proteção aqui, de fato tem uma proteção que vem por cima dos canhões, e ela é bastante quadrada, né? E do cor do casco, né? Ela não vem com essa cor branquinha, ela é uma parte do casco, ali dá pra ver pelas costas dele, né? Ela é uma parte do casco que se sobressai aqui, aparece, inclusive nesse ângulo, eu imagino, e cobre aqui o personagem. Nesse ângulo dá pra ver que teria que ser um pouco diferente desse boneco aqui, mas sei lá qual que tá certo. Eu vou fazer desse jeito aqui e torcer pra ninguém me xingar. Agora, a cara dele, ele é muito mais papudão, né? Ele tem um belo papo, uma parte mais redonda aqui no rosto. De fato, ele tem um desenho aqui, assim, meio marcado, né, na parte da frente do rosto, mas não é tanto como eu tinha feito. E se aquela figura de ação ali tiver representativa, ele provavelmente tem alguns dentinhos na boca que a gente pode representar. O nariz dele, eu tô bastante satisfeito, ó. A parte dos olhos também aqui e até mesmo da orelha, também tô bastante satisfeito. Vou manter aqui esse desenho. E os olhos tem que ser o olho mais olho de anime possível aqui, e ele ganha também esse olho bastante marronzadinho, bonitinho, e eu acho que isso aqui é bastante fiel agora ao design do personagem, apesar da pose ainda ser, acho que um pouco incomum aqui pra anatomia desse sujeito. Muito bem, hora da cor. Como você pode reparar, eu tenho 1, 2, 3, 4 imagens do Blastoise. Cada uma ele tá com um tom de azul diferente. Cara, não é possível, mano. Alguém deve ter o Pantone ali dos bonecos de Pokémon. Não é possível. Eu vou seguir algo bastante parecido com aquela referência da direita que tá ali, que lembra um pouco mais os animes. Então vai ser mais fácil pra mim. Muito bem. É um tom bastante azulado ainda, porém acinzentado e um pouco forte, um pouco escuro. Eu acho que é algo mais ou menos por aqui. Vamos ver. Talvez um pouco mais pra cá. Muito bom. Ele vai ter esses detalhes aqui, né, claros, que fazem a regatinha dele, né, ó, o suspensório Pokémon, a barriga bege, muito bem, barriguinha, tá aí. E aí a parte aqui das unhas, inclusive as unhas extra que ele tem aqui no pé. Ó, o desafio de fazer esses personagens nesses ângulos bem mais, assim, difíceis, foi realmente muito prazeroso nesse episódio, viu? Eu com certeza vou repetir a dose aí no próximo. Eu acho que, inclusive, pra vocês deve ser um pouco mais divertido aí de ver, resolver, né, a coisa da semelhança com o personagem num ângulo mais
mais desafiador, né? Fica aí também, inclusive, né, gente? Tudo aqui que eu faço no canal, além de ser uma grande brincadeira, né, pra gente se divertir e ter de volta, né, essa noção de que o desenho é, sim, uma plataforma pra gente brincar também, né? E de que até o errar prover pra gente grande oportunidade de diversão, eu também quero que isso daqui seja uma sugestão de estudo, né? No final das contas também é. Então, isso daqui, esse episódio de hoje, eu sinto que eu consegui, através do desafio, explorar novas ideias, né? E fazer algo um pouco mais interessante aqui, algo que me fortalece. Também eu tô verificando aqui também que em vários desses desenhos ele tem uma parte escura aqui em volta do rosto. Como ele tá com a boca aberta, alguma dessas partes estão sendo cobertas, então eu vou ter que fazer desse jeito. Importante lembrar também que a boca dele aqui toda também é branca, né? Mais bege, essa parte só a parte de baixo, né? No outro meio que acabei fazendo ele inteiro meio bege. E temos cinza para os canhões, um cinza bem clarinho, eu vou fazer um cinza bem clarinho pro canhão dele, e um marrom bem saturado e bonito pra gente fazer essa parte daqui, ó. Ulala, que Blastoise de respeito, agora sim, respeitosíssimo. Vamos arrumar isso daqui agora, então. E assim ficaram as versões corrigidas das nossas 3 evoluções aqui do Squirtle, melhor, as 2 evoluções do Squirtle aqui no Desenhando de Cabeça, com oclinho, sem oclinho. Olha que coisa maravilhosa aqui o nosso Squirtlezinho. Muito bem ali, o Wartortle e o Blastoise, os 3 em uma única grande composição, em poses desafiadoras que quase me fizeram arrancar os cabelos da cabeça. O que eu não preciso de ajuda porque vai acontecer naturalmente nos próximos 5 a 10 anos. Vamos então ligar a camada aqui de baixo e ver a versão original que eu tinha feito de cabeça. Como ficou? Ok, ó, vocês têm que me dar o parabéns nesse vídeo também. Eu tava muito assim, Wartortle, eu tô viajando, não tem como, esse boneco tá feio. Eu estou de parabéns, meu filho. Olha isso, eu desenhei o Bowser lá atrás, desenhei, mas o Mario também é da Nintendo, certo? Tudo faz sentido. O meu Squirtle tem a cabeça que é um único sólido geométrico muito simples e que precisava sim de uma complexidade maior. Sim, mas e daí, né? E daí? É isso. Tô muito feliz aqui com o resultado, com os desenhos também desse vídeo. Pessoal, se vocês querem acompanhar esta saga aqui de desenhando Pokémon de cabeça, eventualmente chegará Pokémon que eu não sei o nome, não lembro da cara, vai ser muito difícil, a gente vai ter que ver como é que eu vou resolver isso, mas isso vai acontecer. Se você quer não perder este dia, se inscreva aqui no canal Brush Rush, e se você quiser aprender alguma coisa de desenho comigo, dá uma olhadinha no meu site brushrush.com.br, que lá tem cupons de desconto para você comprar qualquer um dos cursos aqui do canal, registrar o seu e-mail para não perder as grandes promoções, e você também pode querer aprender alguma coisa com o clube de membros aqui do canal, que você pode assinar e acessar aí vários time-lapses longos de 2 horas de duração aí, com vários processos de ilustrações minhas, e a gente se vê, pessoal, muito em breve aqui no canal. Até lá, valeu e falou!